Olá, gente, tudo bem? Bem, a aula de hoje vai ser sobre um conceito que as pessoas juram que sabem, mas, digamos, tem algumas falhas na identificação. E eu quero abordar esses dois conceitos de uma forma, digamos, filosófica. Por quê? Eu quero fazer esse empreendimento, né, filosófico. Por quê? Porque a filosofia é aquilo que força o nosso pensamento a encontrar uma solução para uma pergunta, né? Então, vamos falar sobre sujeito e predicado, mas numa acepção filosófica, que nós vamos pensar no conceito que é facilmente identificado por meio desse artifício, né? O conceito de sujeito e predicado foi pensado primeiramente na Grécia Antiga. As frases, digamos, mais complexas, quando elas possuem verbo, elas vão ter duas partes que são consideradas essenciais. Se é algo essencial, é algo que toda e qualquer frase complexa precisa, né? E a gramática tradicional fala que é o sujeito e o predicado, que são as duas partes essenciais de uma frase complexa, que toda e qualquer frase complexa tem isso. Mas de onde é que veio essa ideia, esse empreendimento? Nós vamos falar em duas pessoas. Um era mestre e o outro era discípulo, mas ambos têm, digamos, uma força muito importante nos estudos gramaticais, que é Platão e Aristóteles. Então, esses dois filósofos, eles criaram um conceito em qualquer frase que é o quê? Aquilo que é a essência da frase, aquilo que com o passar dos anos, das décadas, vai se manter, vai se constituir como a base, como aquilo que está por baixo, aquilo que lá no íntimo nunca muda. Os gregos deram o nome para isso de hipokeimenon. Hipo em grego quer dizer abaixo, né? Então, hipokeimenon é o quê? É a essência da frase, aquele ente, aquela coisa, aquela pessoa que sobre ela vão acontecer acidentes, ou seja, fatos. Então, essa primeira parte, hipokeimenon, ela deve ser constituída por uma classe de palavra que serve para quê? Para dar nome. Então, os gregos, eles faziam uma intersecção entre a morfologia, que é o quê? Estudo da forma das palavras, que são as classes gramaticais, e a sintaxe, que é a função de cada palavra dentro de uma frase. Nós temos as frases que são nós temos as palavras que são super importantes, que são os núcleos. Temos as palavras que vão completar algum núcleo que não tenha sentido completo, que são as palavras integrantes. E, por fim, nós vamos ter aquelas palavras que servem apenas para dar o tempero, ou seja, os adjuntos, aquilo que é acessório, aquilo que traz uma ideia a mais, aquele tempero que deixa tudo mais, digamos, saboroso. Então, essa parte da frase, que é o hipokeimenon, ela é o que? A essência. Por exemplo, vamos falar assim, ó, Lady Gaga começou sua carreira em 2009. Lady Gaga lançou 11 discos, né? Todas essas coisas que eu fui falando, a Lady Gaga fez discos de jazz, Lady Gaga fez vários filmes, né? Todas essas coisas que eu tô falando, todas essas frases complexas que eu tô falando, elas têm o que? A mesma essência, aquela entidade que, apesar de o tempo passar, ela vai continuar sendo a mesma, que é a Lady Gaga. A Lady Gaga, então, ela é o hipokeimenon dessa frase, que na gramática latina, isso foi traduzido como subiectum, que é sujeito. Sub, em latim, é o prefixo que tem o mesmo sentido de hipo do grego, que algo que está por baixo. Subiectum é o quê? Aquilo que foi lançado
por baixo, aquilo que vai se manter como essência. Então, o sujeito só pode ser caracterizado por um substantivo, aquilo que tem substância. Vocês estão vendo que está tudo relacionado? Substância, subjectum, aquilo que está por baixo, aquilo que vai manter a sua essência lá no fundo. Por quê? A Lady Gaga ela pode ter ficado mais madura, ela pode ter transitado por vários estilos, mas ela vai continuar sendo, na sua essência, a mesma pessoa. Tipo, como eu, ó. O professor Gilmar fez 2 faculdades. O professor Gilmar fez mestrado. O professor Gilmar tem 6 pós-graduações. Todas essas coisas que eu fiz vão ser o quê? Vão ser coisas ditas sobre mim, mas eu vou manter a minha essência. Estou ficando mais velho, claro, mas eu mantenho a minha essência. Eu sou a mesma pessoa em essência desde quando eu nasci. Então, esse hipokeimenon vai ter uma outra parte que vai falar do quê? Sobre a essência vão acontecer acidentes, fatos. E quando eu falo de um fato, qual é a palavra que eu tenho que utilizar para ilustrar esse fato? Se é fato, é algo que acontece. Acontece, remete à ação. Ação pode ser o quê? Encaixada em passado, presente e futuro. Estou falando do verbo. Então, fora do hipokeimenon, fora do subjectum, fora do sujeito, vai ter o quê? Em grego eles deram um nome. Antikeimenon, aquilo que está à frente do hipokeimenon. Então, para nós, veio do latim praedictum, aquilo que está dito adiante, ou seja, o predicado. O predicado é o quê? São os fatos, são os acidentes que são atribuídos à essência. Então, se são fatos, a palavra principal do predicado vai ser o verbo, porque verbo traduz fato. E fato precisa do quê? De uma entidade, de uma personagem, de uma pessoa, de uma coisa, né, para a qual seja atribuído esse fato. Então, ó, sujeito, predicado são transformações das palavras latinas subjectum e praedictum. Prae, algo que está à frente, dictum, dito. Então, nas línguas, a tendência normal é que primeiro venha o sujeito, depois o predicado. Claro que por uma questão estilística, por uma questão, digamos, de ênfase, nós invertemos a posição desses termos essenciais. Por exemplo, numa frase, ó, aconteceram fatos estranhos naquela cidade. Aconteceram fatos estranhos. Como que a gente vai identificar quem é a essência? A gente pergunta para o verbo, mas antes dele. O que aconteceram? Fatos estranhos. Então, ó, o que eu fiz? Eu coloquei o verbo lá no começo, coloquei o sujeito no meio e uma partezinha do predicado depois ainda do sujeito. Aconteceram, predicado, fatos estranhos, sujeito, naquela cidade, faz parte do predicado. Então é algo infalível. Você pergunta antes para o verbo que ou quem, que você vai encontrar o sujeito. Só que a ordem padrão, em que o sujeito vem antes do predicado, isso é chamado de ordem direta. E a ordem direta é algo que pode ser explicado pela gramática gerativa, aquela que pesquisa como é que as frases elas são concebidas aqui dentro, ó, na nossa cachola, né? Então, é muito mais fácil eu ler uma frase em que o sujeito começa, depois vem o verbo, vem algum complemento desse verbo, do que se eu inverter esses termos. Tranquilo? Retomando então. Sujeito é a essência. Do grego, hipokeimenon, foi traduzido para o latim como subjectum e para o português como sujeito. Sua palavra principal deve ser o quê? Aquela palavra que dá nome. Ou seja, deve ser substantivo ou palavra que tenha função análoga, principalmente os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas.
E o que é dito a seguir dessa essência, o fato, os acidentes para essa essência, é o predicado, que tem como característica principal ser a casa do verbo. O verbo, na gramática latina, ele tinha, digamos, uma importância capital. Ele era considerado assim, ó, verbum, com o M no final. Em latim significa o quê? Palavra. Porque, digamos, para os gramáticos latinos era o verbo que exigia a presença de coisas em torno dele, de alguém que fizesse essa ação, de algo ou alguma coisa que completasse o seu sentido, caso fosse necessário. Tranquilo? Nós vamos ter outros vídeos também falando sobre a relação entre a morfologia, forma da palavra, se a palavra muda ou não, se ela tem gênero, número, e a sintaxe. Sintaxe também é a palavra grega que significa função ou hierarquia. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário ali no vídeo, tá bom?